Apesar, é uma preocupação interessante de jornalistas, me colocam sempre essa questão, talvez porque eu tenha ficado velho. Chegou a hora, talvez, de começar a contar história, né? Eu estou com 70 anos. E talvez também porque tive uma certa pressão para fazer esse livro. A pessoa que escreveu o livro, que eu fui entrevistado, fiz umas 4 entrevistas, é uma grande amiga nossa. E que muito difícil de eu dizer não, entende? Foi uma coisa que ela sabia fazer, eu sabia que ela sabia fazer muito bem, ela queria fazer, então eu falei sim. Esse livro deve ter umas 7 ou 8 edições, tem uma edição chinesa, uma coreana, uma edição italiana, espanhola, americana, uma francesa, e esse é o único que está em cor, então acho que essa é a única exceção, né, para confirmar a regra mesmo, mas isso é mais uma opção do editor. Não é? do que realmente a minha. Mas eu não sou contra a fotografia em cor, eu acho a fotografia em cor genial, fantástico. Eu não sou capaz de fazer, mas eu acho que tem que me fotografaram em cor, por que não? Olha, eu venho do Vale do Rio Doce, não é? Onde essa empresa foi formada. Antes se chamava Companhia Vale do Rio Doce, agora Vale. Então o Vale ficou muito conhecido por ser o Vale do Brasil onde tem a maior concentração de acierias, né? A grande produção de aço do Brasil está nesse vale, está na parte alta do vale. É o vale que foi mais degradado no Brasil. Quando eu era criança, esse vale tinha entre 50% e 60% de cobertura florestal. E foi inteiramente destruído. Hoje o vale possui menos de 0,5% de cobertura florestal. Então nós tomamos a decisão de começar a fazer uma recuperação ecológica do vale e tivemos que trabalhar com muitas empresas. Existe um instituto que daqui em São Paulo chamado Instituto Etos, onde a maioria dessas empresas participam e tentam compensar um pouco, que seria investimento público feito por empresa. E no nosso vale funcionou assim, funcionou da maneira séria. E como você mesmo disse, nós já plantamos mais de 2 milhões de árvores. E hoje nós estamos começando um projeto de recuperar o Rio Doce. Nós devemos plantar todas as nascentes do Rio Doce. São mais de 350 mil nascentes que formam esse rio, que são as nascentezinhas, que formam os córregos pequenos, que vão formar os córregos médios, vão formar os rios médios, vão formar os intermediários, para formar o rio grande, que é o Rio Doce. O Rio Doce é o maior rio do centro-sul do Brasil, que nasce e morre no centro-sul. É um grande rio, mas ele está morrendo. E hoje nós já estamos começando a trabalhar nesse projeto. Nós devemos plantar mais de 60 milhões de árvores e fazer uma verdadeira recuperação. Eu tive momentos muito duros na minha vida, fotografando principalmente na África, no Ruanda, Burundi, o Congo, a Tanzânia, com o genocídio que houve no Ruanda. Eu vi coisas terríveis, realmente terríveis. Isso me afetou profundamente, não só psicologicamente, mas mesmo fisicamente. No momento eu tomei decisão de praticamente abandonar a fotografia. E foi aí, coincidentemente, que nós estávamos começando esse projeto em Minas Gerais e que voltamos para Minas Gerais, que recebemos essa terra, que a Lélia teve a ideia de replantar a floresta e foi replantando a floresta. Vindo o retorno da vida, retorno das árvores, retorno das águas, retorno dos pássaros, dos peixes, dos jacarés, de todos os mamíferos, que veio a ideia da gente fazer um outro projeto de fotografia, fotográfico, mas dessa vez ligado à natureza. Não é que eu me afastei do ser humano. O projeto Gênesis, mais de 1/3 é ligado à nossa espécie. Mas ligado à nossa espécie na época que ela vivia em equilíbrio com o planeta. E trabalhei também com os outros animais, que eu nunca tinha trabalhado. Eu trabalhei com o mundo vegetal, com o mundo mineral. E que, na realidade, eu descobri nesse projeto que são todos tão vivos quanto eu sou vivo. Não é? E que, na realidade, nós somos todas as espécies do nosso planeta. E eu descobri essa integração. Eu viajei muito no Gênesis, mas possivelmente
A maior viagem que eu fiz foi no interior de mim mesmo nesse projeto. Eu não acho que ela alavancou de forma alguma a minha carreira. Financeiramente, sim, me deu uma ajuda muito forte, porque essas fotos foram vendidas de uma maneira especial para as revistas, então para mim foi interessante nesse sentido. Mas olha, eu para estar na Casa Branca, já fazendo uma reportagem especial com o presidente Reagan, com exclusividade, fazendo para o New York Times, eu já era fotógrafo da agência Magnum, que é a agência mais sofisticada de fotógrafos do mundo. Então, eu já estava num nível de fotografia que aquilo ali não me ajudou nem mais nem menos, você entende? Foi interessante financeiramente e paramos aí, você entende? Não foi as melhores fotografias que eu fiz, foram fotografias de atualidade, um evento que durou 1 minuto, exatamente 1 minuto. Eu fiz minha série de fotografias. Não quis que essas fotografias depois fossem apresentadas, porque como o evento era forte, era muito especial, eu corri o risco de ser muito marcado por esse evento.